Bom, o joelho é uma articulação de carga. É uma articulação que precisa, de alguma forma, amortecer todo o peso do nosso corpo. Então, à medida que você resolve fazer uma atividade física que vai precisar realizar movimento de pivô, movimento de rotação, movimento de impacto, movimento de salto, movimento de desprendimento do corpo do solo, esse joelho vai ser sobrecarregado. Um atleta profissional, na maioria das vezes, ele está com toda a musculatura preparada para fazer essas ações. O atleta amador, o atleta que começa a fazer algum tipo de atividade física de repente, muitas vezes ele ainda não está com o corpo preparado. E aí essas articulações de carga elas acabam mais susceptíveis a uma determinada lesão. Uma lesão ligamentar, uma lesão meniscal, uma lesão da cartilagem. E é esse que é o grande problema. O problema não é fazer atividade física de forma amadora ou só de vez em quando, mas é você não estar com o teu corpo preparado para fazer um determinado esporte. Existe um conceito que a gente tem que valorizar muito, que é o gesto esportivo. Entender como é um esporte é fundamental para a gente entender as lesões. O futebol, que acaba sendo tão praticado no nosso país, ele acaba fazendo com que o número de lesões, principalmente de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial, menisco, estruturas super importantes, tanto para a estabilização como para o amortecimento do nosso peso em cima do corpo, acabem acontecendo com uma frequência maior. O atleta de final de semana, assim como o atleta profissional de futebol, ele está empolgado, ele está disputando cada bola, é a final do campeonato, são os amigos, um querendo provar que é melhor que o outro, então não tem tempo ruim. A dividida acaba acontecendo, o objetivo final de fazer o gol, de ganhar a partida, é que nem final de Copa do Mundo. Isso acaba fazendo com que o número de lesões seja muito alto. À medida que a gente tem a musculatura também não tão preparada desses atletas de final de semana, e que o jogo de futebol acaba durando um tempo relativamente grande, né? O número de lesões vai acabar acontecendo de forma bastante exacerbada, à medida que o corpo vai esquentando, à medida que a temperatura da partida também vai esquentando. Porque essas estruturas elas são machucadas de forma isolada, aquele paciente que foi dar um pique para pegar a bola e de repente o joelho falha, assim como numa dividida. Um determinado atleta trava a perna do outro atleta, a perna gira sobre o próprio corpo e o ligamento vai embora. Todo mundo ouve o barulho do estalo. O ligamento rompendo. E aí, o que deveria ser uma diversão se torna um problema mais sério. Entender o gesto esportivo é tão importante que, veja, esportes às vezes tão diferentes, né? No começo do ano o pessoal volta muito de estação de esqui, sempre com o joelho machucado. Por quê? Porque o esqui, ele, de alguma forma, o teu pé fica travado na prancha. Da mesma maneira que no futebol, com a chuteira, com as travas da chuteira, quando você está jogando, ela trava na grama. Então é como se sua perna, seu pé ficasse preso enquanto seu corpo gira. Então veja que interessante, esportes tão diferentes acabam gerando lesões tão parecidas. Você tem uma incidência gigantesca de lesão do ligamento cruzado anterior ou do ligamento colateral medial em praticantes de esqui e snowboard, que em tese são as lesões ligamentares também mais comuns na prática do futebol. Então é muito importante você entender o gesto esportivo. Entender o gesto esportivo significa entender como aquela estrutura vai ser lesada e, consequentemente, se você precisa ou não, eventualmente, fazer uma intervenção um pouco mais agressiva, como, por exemplo, uma cirurgia. A corrida, que é uma modalidade esportiva tão praticada, principalmente em grandes centros, né, como aqui em São Paulo, ela acaba, de alguma forma, gerando lesões por exagero da repetição do movimento. É diferente de esportes como o futebol ou como o esqui. A corrida, você repete o movimento de forma intensa. Muitas vezes, um número de movimentos maior do que o seu corpo poderia aguentar. Então você não deveria estar correndo? Não, você pode correr, mas às vezes a sua musculatura não está tão preparada para isso. E essas estruturas internas do seu joelho, principalmente o menisco, que é um amortecedor, ele acaba ficando muito susceptível a uma possível lesão. O menisco é uma estrutura que funciona como um amortecedor. Quando você corre
de forma repetitiva, fazendo um mesmo movimento, esse amortecedor acaba sendo sobrecarregado. Então ele não vai machucar, ele não vai rasgar como num jogo de futebol, onde o seu joelho gira, torce e você rasga de forma abrupta o menisco. Você vai machucar o seu menisco pela repetição. É como se fosse o amortecedor de um carro que você não bateu o carro, a peça não foi rachada no meio, mas você está usando aquele amortecedor há 40 anos. Você tem que mexer naquela peça, porque senão você não vai amortecer o peso do carro, eventualmente num buraco. É mais ou menos essa mesma relação. E é por isso que o tratamento da lesão do menisco nos corredores é tão mais específico. É por isso que em algumas situações você precisa operar, em outras situações uma boa reabilitação é o suficiente. Não existe uma resposta certa. Tudo isso vai depender de como essa pessoa corre, de como foi a lesão, qual o tipo de lesão, quão estável ou instável está esse menisco, se foi o menisco interno, medial ou o menisco lateral. Não existe. O profissional de saúde que virá para você e falar: se eu corro e tenho uma lesão de menisco, vai no fisioterapeuta que resolve ou vai naquele médico que opera que resolve, está errado. Uma avaliação muito individual. Já o CrossFit, que é uma modalidade esportiva que está tão na moda hoje em dia, e talvez tão na moda por quê? Porque em tese você tem resultados muito interessantes de transformação do corpo, que muita gente quer, né? E é fácil de você encontrar. Às vezes numa grande cidade você não tem parques para todos os lados que te permite fazer um monte de modalidade esportiva. O CrossFit é uma solução muito boa para esses locais. O grande problema do CrossFit, e que gera sim muitas lesões no corpo, lesões musculoesqueléticas, talvez não seja por conta do esporte CrossFit. Talvez o grande problema seja do próprio atleta, que muitas vezes ainda não é um atleta. Na espera de resultados muito rápidos, ele começa a praticar numa intensidade que muitas vezes o corpo dele ainda não está preparado para aquilo. E as lesões surgem. Particularmente as mulheres que praticam CrossFit, e geralmente nesse intervalo de idade de 20 a 40 anos, elas acabam tendo uma dor anterior muito clássica do joelho. Essa dor anterior, que muitas pessoas falam que é a condromalácia, na verdade é um encaixe não tão perfeito entre a patela e o fêmur. É como se a chave não encaixasse perfeitamente na fechadura. E muitas vezes isso acontece porque a musculatura está desequilibrada. Falta um pouquinho aí de ajuste entre as forças de um lado e do outro lado da coxa, por exemplo. E muitas vezes isso acontece pelo desuso, porque aquela pessoa não está tão acostumada. E de repente ela começa a pular nas caixas lá no CrossFit, fazer um monte de exercício numa intensidade super grande, com uma musculatura que não está preparada, o ossinho não encaixa tão bem no ossão, ou seja, a patela acaba atritando com mais intensidade no fêmur, isso gera um desgaste dessa cartilagem, que é o que a gente chama de condropatia patelar, ou popularmente conhecido como condromalácia. E aí a paciente chega no consultório com essa dor anterior, reclamando muito de dor, principalmente quando? Quando ela sobe dessa escada, quando ela pula no caixote, quando ela agacha para pegar alguma coisa no chão. Provavelmente essa é a patologia mais comum nos consultórios de uma cidade como São Paulo hoje. E a gente tem um monte de coisa legal para fazer. Além do reequilíbrio, do fortalecimento, de melhorar o encaixe de um osso com o outro, hoje a gente pode fazer o ácido hialurônico, uma medicação que traz resultados muito legais para proteger, para limpar, para lubrificar, como eu já disse em outros momentos, para trocar o óleo do motor. E o paciente acaba se beneficiando bastante disso. Bom, aqui a gente falou sobre alguns esportes que são muito comentados, principalmente em relação às lesões que eles acabam gerando. Mas a gente poderia estar falando de beach tennis, a gente poderia estar falando da academia, do skate, do ciclismo, tantos outros esportes que sim, entendendo bem o gesto esportivo, a gente começa a entender as lesões que eles podem causar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, coloque seus comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.